Origens do trabalho doméstico na Inglaterra. A reconstrução da família proletária, trabalho doméstico e o patriarcado do salário. O trabalho doméstico é até hoje considerado por muitas pessoas uma vocação natural das mulheres, tanto que é rotulado como trabalho de mulher. Na realidade, o trabalho doméstico, como conhecemos, é uma estrutura bastante recente, datada do final do século XIX e das primeiras décadas do século XX, quando, pressionada pela insurgência da classe trabalhadora e pela necessidade de mão de obra mais produtiva, a classe capitalista da Inglaterra e dos Estados Unidos começou uma reforma social que transformou não apenas a fábrica, mas a comunidade e o lar, e, antes de tudo, a posição social da mulher. Segundo o ponto de vista dos impactos sobre as mulheres, essa reforma pode ser descrita como a criação da dona de casa, em tempo integral, um processo complexo de engenharia social que, em poucas décadas, retirou as mulheres, e em especial as mães, das fábricas, aumentou substancialmente os salários da mão de obra masculina, o suficiente para sustentar a dona da casa, o que não trabalhava, e instituiu formas de educação popular para ensinar às operárias as habilidades necessárias ao trabalho doméstico. Essa reforma não foi promovida apenas por governos empregadores. Os trabalhadores do sexo masculino também exigiram a exclusão das mulheres das fábricas e de outros espaços de trabalho assalariado, como argumento de que o lugar delas era em casa. A partir das últimas décadas do século XIX, os sindicatos realizaram intensas campanhas nesse sentido, convencidos de que o fim da competição com as mulheres e crianças fortaleceria o poder de negociação dos trabalhadores. Como Wallace Combe mostrou em Weather the Storm, Working Class Families from the Industrial Revolution to the Fertility Decline, traduzindo, resistindo à tempestade, famílias da classe trabalhadora, da Revolução Industrial à queda da fertilidade, 1993, na época da Primeira Guerra Mundial, a ideia de um salário familiar ou salário de subsistência tinha se tornado um poderoso dispositivo do movimento operário e o objetivo principal da negociação sindical, endossado por partidos da classe trabalhadora em todo o mundo capitalista desenvolvido. Aliás, ser capaz de obter salários altos o suficiente para sustentar a própria família se tornou um distintivo de respeitabilidade masculina, distinguindo as camadas mais altas da classe trabalhadora da mão de obra empobrecida. Nesse sentido, os interesses dos homens trabalhadores e dos capitalistas coincidiam. A crise desencadeada pela luta das classes trabalhadoras na Inglaterra dos anos de 1830 e 1840, com a ascensão do cartismo e do sindicalismo, o início do movimento socialista e o medo disseminado entre empregadores pela insurgência da classe trabalhadora em toda a Europa em 1948, se alastrando como um incêndio florestal por todo o continente, convenceu governantes de que era necessário melhorar a vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Se a Grã-Bretanha não estivesse disposta a enfrentar um longo tumulto social ou mesmo uma revolução, a velha estratégia de arrochar os salários ao mínimo e prolongar a jornada de trabalho ao máximo, sem tempo livre para reprodução, teria que ser abandonada. Uma grande preocupação entre reformistas era também os sinais crescentes da insatisfação generalizada entre as mulheres da classe trabalhadora com a família e a reprodução. Trabalhando nas fábricas o dia todo, recebendo os próprios salários, acostumadas a serem independentes e a transitar em espaços públicos com outras mulheres e homens durante a maior parte do dia, as mulheres da classe trabalhadora inglesa, sobretudo as moças das fábricas,
não tinham interesse em produzir a próxima geração de trabalhadoras e trabalhadores. Elas se recusavam a assumir um papel no trabalho doméstico e ameaçavam a moralidade burguesa com seus modos escandalosos e hábitos masculinos, como fumar e beber. As reclamações sobre a falta de habilidades domésticas e sobre os hábitos de desperdício das trabalhadoras, a tendência a comprar tudo de que precisavam, a inaptidão para cozinhar, costurar e manter a casa limpa, forçando os maridos a se refugiarem nas teen shops, e a falta de afeto maternal foram um componente básico dos relatos de reformistas dos anos de 1840 até a virada do século. Uma queixa típica da Children's Employment Commission, Comissão de Emprego Infantil, em 1867. Estando no emprego das 8 da manhã às 5 da tarde, elas, isto é, as mulheres casadas, chegam em casa cansadas e esgotadas, sem disposição para qualquer esforço adicional a fim de tornar a moradia confortável. Por isso, quando o marido chega, ele encontra tudo desconfortável: a moradia suja, nenhuma refeição pronta, as crianças irritadas e briguentas, a esposa desleixada e zangada, e seu lar é tão hostil que não raro ele se dirige ao bar e se torna um bêbado. Até Marx observou que as moças das fábricas não tinham habilidades domésticas e usavam os seus ordenados para comprar provisões que antes eram produzidas em casa, concluindo que o fechamento das fábricas de algodão, provocado pela Guerra Civil estadunidense, havia tido ao menos um efeito benéfico, porque as mulheres operárias encontravam agora tempo livre necessário para amamentar suas crianças, em vez de envenená-las com Godfrey's Cordial, um opiato, e dispunham de tempo para aprender a cozinhar. Lamentavelmente, essa arte culinária lhes chegou no momento em que nada tinham para comer. Vê-se, pois, como o capital, visando a sua autovalorização, usurpou o trabalho familiar necessário para o consumo. Mesmo assim, a crise foi usada para, em escolas especiais, ensinar as filhas dos operários a costurar. Enfim, para que jovens trabalhadoras que fiam para o mundo inteiro aprendessem a costurar, foram necessárias uma revolução na América do Norte e uma crise mundial. Somando-se à preocupação com a crise na vida doméstica que a contratação das mulheres causou, havia um medo de que elas usurpassem as prerrogativas masculinas, algo que, acreditava-se, destruiria a família e desencadearia distúrbios sociais. Conforme alertou um defensor da jornada limitada para as mulheres da classe trabalhadora durante os debates parlamentares que culminaram na 10 Hours Bill, Lei das 10 Horas de 1847, as mulheres trabalhadoras não executam apenas o trabalho, mas ocupam os lugares dos homens. Elas estão formando vários clubes e associações e estão adquirindo aos poucos aqueles privilégios reservados ao sexo masculino. Uma família desfeita, supunha-se, contribuiria para um país instável. Os maridos negligenciados sairiam de casa, passariam o tempo livre em bares, cervejarias e gin shops. Fariam contatos perigosos que encorajariam uma inclinação subversiva. Um perigo adicional era que a combinação de baixos salários, longas jornadas de trabalho e falta de serviços domésticos estivesse dizimando a mão de obra, reduzindo a expectativa de vida e produzindo indivíduos fracos de quem não se podia esperar que se tornassem bons trabalhadores nem bons soldados. Mais uma vez, como relatado por Wallace Secombe, a vitalidade, a saúde e a resistência do proletariado urbano foram gradualmente esgotadas no primeiro estágio da industrialização. A mão de obra era exaurida ainda jovem, e suas crianças estavam doentes e frágeis. Crescendo em moradias miseráveis, as pessoas eram colocadas para trabalhar aos 8 ou 10 anos e estavam exauridas aos 40, incapazes de trabalhar 12 horas por dia, 5 dias e meio por semana, ano após ano. Sobrecarregados, desnutridos, vivendo em bairros pobres e apinhados, os trabalhadores e as trabalhadoras das cidades industriais de Lancashire tinham a vida tolhida e faleciam precocemente. Em Manchester e Liverpool, nos anos 1860, podiam ter uma expectativa de vida de menos de 30 anos.
A mortalidade infantil também era descontrolada, e nesse caso, ainda se alegava que a negligência e a falta de afeto maternos eram as principais causas. Fiscais de fábricas, entretanto, reconheceram que, estando ausentes de casa a maior parte do dia, as trabalhadoras não tinham opção exceto deixar os bebês com alguma menina mais nova ou uma mulher mais velha que os alimentava com pão e água e lhes dava fartas doses de Godfrey's Cordial, um opiato popular para acalmá-los. Não é de surpreender que muitas operárias também tentassem evitar a gravidez tomando medicamentos abortivos. É com esse pano de fundo que devemos considerar os crescentes protestos entre as classes de renda média e alta, em meados do século, contra a escandalosa perda de vidas que o regime fabril impunha. E era ainda mais preocupante que as condições de vida em outros ramos não fossem muito superiores. Longe de serem incomuns, as condições de vida das cidades industriais denunciadas por reformistas eram replicadas nas áreas agrícolas, onde as mulheres trabalhavam em grupos contratados por dia, e nos distritos de extração de minério, como North Lancashire, Cheshire e Gales do Sul. Ali, como Marx também descreveu, tanto mulheres adultas como meninas, de 13 anos ou até mais novas, trabalhavam seminuas em crateras, às vezes com água até os joelhos e muitas vezes também com crianças, durante 11 horas por dia ou mais. Para extrair o minério, quebrar os pedaços maiores ou prender os vagonetes de transportes e despachar o carvão até as trilhas dos cavalos. A óbvia incapacidade da classe trabalhadora de se reproduzir e fornecer um fluxo contínuo de mão de obra era particularmente problemática, porque o período entre 1850 e a virada do século XX viu, tanto na Grã-Bretanha como nos Estados Unidos, uma grande transformação no sistema de produção, exigindo um tipo de mão de obra mais forte e mais produtiva. Em geral denominada, abre aspas, Segunda Revolução Industrial, fecha aspas. Tratou-se da passagem da indústria leve para a pesada. Foi a troca da produção de algodão pelo aço, ferro e carvão como principais setores industriais e principais fontes de acumulação de capital, que se tornou possível por meio da criação de uma extensa malha ferroviária e da introdução da energia a vapor. Foi entre arquitetos dessa nova revolução industrial que, já por volta de 1840, uma nova doutrina começou a se estabelecer. Ela associava alta produtividade e formas mais intensivas da exploração do trabalho a salários mais altos para os homens, jornadas mais curtas e, o mais importante, melhores condições de vida da classe trabalhadora, propiciadas pela presença no lar de esposas dedicadas e econômicas. Décadas mais tarde, em Princípios da Economia, de 1890, o economista inglês Alfred Marshall explicou com clareza o novo credo industrial, refletindo sobre as condições que garantem a, abre aspas, saúde e o vigor físico, mental e moral, fecha aspas, dos trabalhadores e das trabalhadoras, e constituem, nas palavras dele, abre aspas, a base da eficiência industrial, onde assenta a produção de riquezas material, fecha aspas. Ele conclui que um fator-chave para isso é a presença de, abre aspas, uma hábil dona de casa, que com 10 shillings por semana para a comida fará por vezes mais pela saúde e pelo vigor da família do que outra inexperiente com 20 shillings, fecha aspas. E acrescenta, abre aspas, a grande mortalidade de criança entre os pobres é largamente devida à falta de cuidado e de tino no preparo de sua alimentação. E as que não morrem dessa carência no trato maternal frequentemente crescem com uma constituição débil. Fecha aspas. Marshall também enfatiza que a mãe é, abre aspas, a primeira e mais poderosa influência, fecha aspas, na determinação da, abre aspas, habilidade geral, fecha aspas, para trabalhar, definida como ser capaz de ter em mente muita coisa ao mesmo tempo, cada coisa pronta ao seu tempo, agir rapidamente
e saber resolver as dificuldades que se possam apresentar, de se acomodar facilmente em qualquer mudança nos detalhes do trabalho executado, de ser constante e digno de confiança, de ter sempre uma reserva de forças para serem utilizadas em caso de emergência. Essas qualidades não são exclusivas de uma determinada ocupação, mas são requeridas em todas elas. Por isso, não surpreende que, a partir dos anos 1840, relatórios e mais relatórios começassem a recomendar que as mulheres casadas tivessem sua jornada de trabalho nas fábricas reduzidas, para lhes permitir realizar suas obrigações domésticas. Por isso, não surpreende que, a partir dos anos 1840, relatórios e mais relatórios começassem a recomendar que as mulheres casadas tivessem sua jornada de trabalho nas fábricas reduzidas, para lhes permitir realizar suas obrigações domésticas, e que os empregadores se abstivessem de contratar mulheres grávidas. Por trás da criação da dona de casa da classe trabalhadora e da extensão a ela do tipo de lar-vida familiar anteriormente reservado à classe média, havia necessidade de um novo tipo de trabalhador, mais saudável, mais robusto, mais produtivo e, acima de tudo, mais disciplinado e, entre aspas, domesticado. Daí a expulsão gradual das mulheres e crianças das fábricas, a introdução do salário familiar, a introdução das mulheres nas virtudes da vida doméstica, em resumo, um novo regime reprodutivo a um novo contrato social, entre aspas, que na época da Primeira Guerra Mundial havia se tornado a norma dos países industriais. Nos Estados Unidos, tal contrato atingiu o auge na década anterior ao início da guerra, com a ascensão do Fordismo, naquela que é chamada de, abre aspas, era progressista, fecha aspas. De acordo com sua lógica, o investimento da reprodução da classe trabalhadora corresponderia a uma produtividade elevada, com a dona de casa encarregada de garantir que o salário fosse bem gasto, que o trabalhador estivesse bem cuidado para ser consumido por outro dia de trabalho e que as crianças fossem bem preparadas para o seu futuro destino de trabalhadores e trabalhadoras. Na Inglaterra, esse processo começou com a aprovação da Mine Act, Lei de Mineração de 1842, que proibiu todas as mulheres e menores de 10 anos de trabalhar nas minas, e da Lei das 10 Horas, de 1847, legislação pela qual os trabalhadores, em especial em Lancashire, vinham se mobilizando desde 1833. Outras reformas que também foram introduzidas contribuíram para a constituição da nova família da classe trabalhadora e para o papel das mulheres como trabalhadoras domésticas não remuneradas. Para os trabalhadores do sexo masculino, os salários foram substancialmente elevados até 40% entre 1862 e 1875, subindo rapidamente depois dessa data, de modo que, em 1900, estavam um terço acima dos índices de 1875. E, em 1870, foi iniciado um Sistema Nacional de Educação que se tornou compulsório em 1891. Logo depois, abre aspas, cursos de ciências domésticas e aulas práticas sobre temas domésticos foram introduzidos nas escolas primárias públicas, fecha aspas. Medidas de reforma sanitária como, abre aspas, drenagem, fornecimento de água e limpeza das ruas, fecha aspas, também tiveram início, refreando as epidemias recorrentes. O mercado consumidor para a classe trabalhadora começou a despontar, com o surgimento de lojas que forneciam produtos alimentícios, mas também roupas e calçados. Por volta de 1860,
estavam se formando associações para, abre aspas, proteção da vida infantil, fecha aspas, a fim de convencer o governo a intervir contra o baby farming, entre aspas. Foram apresentadas medidas para punir as mulheres por negligência e para forçar as cuidadoras que elas contratavam enquanto estavam no trabalho a se registrar e submeter a inspeções. Também houve tentativas de criar creche para as mães ainda empregadas. Assim, em 1850, foi estabelecida a primeira creche em Lancashire, com o patrocínio dos prefeitos de Manchester e Salford. Tais iniciativas, contudo, fracassaram devido à resistência da mão de obra feminina, que as enxergava como uma forma de tirar o sustento das mulheres mais velhas, que não eram mais capazes de realizar o trabalho fabril e que, para sobreviver, dependiam do que conseguiam ganhar cuidando das crianças de outras mulheres. Por último, mas não menos importante, a criação da família da classe trabalhadora de mão de obra mais saudável e mais produtiva exigiu a instituição de uma separação clara entre a dona de casa e a prostituta, já que os reformistas reconheciam que não seria fácil convencer as mulheres a permanecerem em casa e trabalhar de graça se suas próprias amigas e irmãs pudessem ganhar mais dinheiro e trabalhar menos vendendo o corpo nas ruas. Também nesse caso, a culpa pelo grande número de prostitutas na classe trabalhadora foi colocada não apenas nos baixos salários e na situação de aglomeração nas moradias, mas no fato de que as meninas proletárias não aprendiam sobre o trabalho de cuidado de casa. O que, como defendeu um artigo do Times em 1857, teria ao menos facilitado sua exportação como domésticas para as colônias. Ensiná-las sobre a vida doméstica era uma das propostas para lidar com os problemas acarretados pela prostituição. Ao mesmo tempo, foram introduzidas novas regulamentações para tornar o trabalho sexual mais controlado e degradante. As primeiras delas foram o registro das hospedarias onde a prostituição era praticada e consultas médicas compulsórias impostas pelas leis de doenças contagiosas de 64, 66 e 69, além da retenção em hospitais por um período de 6 meses das mulheres que fossem diagnosticadas com doenças. Separar a esposa boa, dedicada e econômica da prostituta perdulária foi um requisito-chave para a constituição da família da forma como ela surgiu na virada do século, já que a divisão entre a mulher boa e a mulher má, entre a esposa e a vagabunda, foi uma condição para a aceitação do trabalho doméstico não remunerado, como William Acton, médico e reformista social, formulou. Meu primeiro interesse consiste em considerar os efeitos produzidos sobre as mulheres casadas ao se acostumarem a presenciar suas irmãs cruéis e depravadas, ostentando com isso com alegria ou no que tem de melhor, na linguagem delas, aceitando todas as atenções dos homens, sendo fartamente servidas com álcool, sentando-se nos melhores lugares, vestindo-se bem, acima de sua posição social, com muito dinheiro para gastar e não negando a si mesmas nenhuma diversão ou prazer, sem estarem sobrecarregadas pelos laços domésticos e sem se incomodarem com crianças. Qualquer que tenha sido o propósito desse teatro, essa verdadeira superioridade de uma vida libertina não poderia ter escapado à atenção do sexo sagaz. Pela separação entre donas de casa e moças das fábricas mais importante entre donas de casa e prostitutas, uma nova divisão sexual do trabalho foi criada, distinguível pela separação dos lugares nos quais as mulheres trabalhavam e pelas relações sociais subjacentes às suas tarefas. O respeito se tornou uma compensação pelo trabalho não remunerado e pela dependência em relação aos homens. Esse foi o acordo de muitas maneiras durou até os anos 60, 70, quando uma nova geração de mulheres começou a recusá-lo. No entanto, a oposição a um novo regime se desenvolveu muito depressa, junto com o esforço dos reformistas, como
Margaret Wiwit relata, no norte da Inglaterra, muitas mulheres saíam para trabalhar mesmo quando não precisavam disso, pois tinham criado por ele um gosto contínuo e preferiam a fábrica abarrotada à casa silenciosa, porque tinham ódio do trabalho doméstico solitário. Quando a sobrevivência econômica da família passou a depender dos trabalhadores do sexo masculino, uma nova causa de conflito surgiu entre mulheres e homens em relação ao uso e ao gerenciamento do salário. Assim, o dia do pagamento era bastante tenso. As esposas aguardavam ansiosas a volta do marido, muitas vezes tentando interceptá-los antes que chegassem ao bar e bebessem todo o salário. Outras vezes, mandando os filhos buscá-los, tantas vezes com um embate físico, encerrando a questão. No processo dessa grande transformação, os interesses de trabalhadores e trabalhadoras divergiram ainda mais, enquanto os sindicatos aclamavam o novo regime doméstico, que no momento da Primeira Guerra Mundial tinha se espalhado por todas as nações industriais, as mulheres começavam uma jornada que as tornou mais dependentes dos homens e cada vez mais isoladas umas das outras, forçadas a trabalhar no espaço fechado da casa, sem o próprio dinheiro e sem limite de horas para seu trabalho.